Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas e hoje nós faremos a resolução das atividades de matemática referente às semanas 11 e 12 para o terceiro ano do ensino fundamental. Então agora você já sabe que você tem que pegar o seu caderno, pegar o seu lápis e também a sua borracha para nós fazermos as nossas correções. Muito bem, turma, então vamos responder as nossas questões de matemática referente às semanas 11 e 12. E turma, nessa atividade nós falamos sobre grandezas e medidas. Nós tivemos ali diversas questões que falavam sobre grandezas e medidas. E nós tivemos uma aulinha que falava justamente sobre isso. Nós vimos que grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser medido. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos medir pode ser classificado, pode ser considerado uma grandeza. Então, por exemplo, quando nós estamos andando pela rua e nós vemos um determinado prédio e nós queremos saber a altura, o comprimento desse prédio. O comprimento, a altura desse prédio é considerada uma grandeza, pois nós conseguimos medir. E grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Um outro exemplo de grandeza é o tempo. Exatamente, nós também conseguimos medir o tempo. Então o tempo é mais um exemplo de grandeza. Um outro exemplo de grandeza é o peso, que nós também podemos falar que é a massa. Sim, o peso ou a massa do nosso corpo, por exemplo, dos objetos, como por exemplo um telefone celular, a massa ou peso do livro didático, também é considerado uma grandeza, pois é possível nós fazermos a medição, é possível nós medirmos a massa dos objetos e dos corpos em geral, e portanto a massa é mais um exemplo de grandeza. E turma, nós também vimos na nossa aula o que é medida, ou ainda unidade de medida. E nós vimos, turma, que a unidade de medida nada mais é do que uma parte específica dessas grandezas que nós acabamos de conhecer e que servem de padrão para que nós possamos fazer algumas comparações. Então, por exemplo, nós vimos que o comprimento é um exemplo de grandeza e a unidade de medida que serve para essa grandeza é o metro, pois através do metro nós conseguimos fazer comparações de comprimentos diferentes, como por exemplo de dois prédios que possuem tamanhos diferentes, e nós conseguimos saber a diferença que existe entre esses dois prédios graças a essa unidade de medida que é o metro. E turma, nós também vimos que o tempo é um outro exemplo de grandeza. E a unidade de medida do tempo que nós utilizamos para poder medir o tempo são as horas. Através das horas nós conseguimos medir o tempo e conseguimos fazer também comparações. Nós conseguimos, através das horas ou também dos minutos e dos segundos, saber e fazer comparações se algo foi mais demorado do que outro. Então aqui nós temos mais um exemplo de grandeza e a sua respectiva unidade de medida. E turma, a unidade de medida da massa é o quilograma, ou também nós podemos chamar apenas de quilo. E é justamente isso que nós vamos ver na nossa aulinha de hoje, respondendo às nossas atividades. Muito bem, então vamos responder as nossas atividades. Porém, antes eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, que diz o seguinte: medidas de massa. Para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são, aí nós temos aqui a medida, nós temos o grama e também o quilograma. Aqui ao lado, turma, nós temos a simbologia, ou seja, como que ele é representado, como que ele vai aparecer para a gente. Nós temos aqui a letrinha G, que representa, que equivale ao grama, e nós também temos aqui as letrinhas KG, que quer dizer a mesma coisa do que quilo. É assim que vai aparecer para a gente. E aqui nós temos a continuidade da leitura, que diz o seguinte: o quilograma, KG, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou à massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como por exemplo a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir
a massa. Muito bem, turma, então aqui nós vimos algumas informações sobre a unidade de medida, que é o quilograma e também o grama, e também sobre a grandeza massa. E nós vimos aqui que quando nós queremos pesar alguma coisa que possui um peso um pouquinho maior, nós vamos utilizar o quilo. E quando nós vamos fazer a medição, a pesagem de alguma coisa que possui uma massa um pouquinho menor, nós vamos utilizar a unidade de medida grama, que é para porções um pouquinho menores. Muito bem, turma, então sabendo disso, agora nós podemos resolver as nossas atividades, começando aqui pela questão de número 1, que nos pergunta o seguinte: Lucas quer descobrir quanto está pesando, mas colocou seus 6 livros na balança. Sabendo que os livros pesam juntos 10 quilos, determine quanto pesa o Lucas. Muito bem, turma, então aqui nós temos o Lucas, que está em cima da balança com os livros, e nós temos aqui as nossas alternativas. E turma, esse exercício está falando pra gente que esse garotinho aqui, o Lucas, quer saber qual que é o peso dele. Então, bastaria nós vermos a balança e ver ali que ele pesa 35 quilos. Porém, turma, o Lucas colocou ali na balança, e nós não sabemos o porquê, ele colocou ali 6 livros. E nós vimos que esses 6 livros que ele colocou na balança pesam 10 quilos. Portanto, esse peso que aparece aqui na balança de 35 quilos é o peso do Lucas, é a massa do Lucas, mas também o peso dos livros. Então quer dizer que o Lucas e os livros juntos pesam exatamente 35 gramas. Então, turma, o que nós precisamos fazer aqui é o seguinte: bom, se nós sabemos que o Lucas se encontra em cima da balança e os livros também se encontram em cima da balança, quer dizer que o peso do Lucas mais o peso dos livros é igual a 35. Então o que nós temos que fazer é pegar este peso, que é 35, e simplesmente retirar o peso dos livros. E nós vimos aqui no nosso exercício que os livros, os 6 livros do Lucas, eles pesam juntos 10 quilos. Portanto, aqui o que nós vamos ter é uma continha de menos, é uma subtração. Ou seja, nós vamos subtrair, nós vamos tirar esse peso dos livros da balança. Então nós teremos o seguinte: nós teremos 35, que é o peso total que aparece na balança, menos o peso dos livros, que é igual a 10. Então o que nós temos aqui é 35 menos 10. Então vamos resolver essa conta. Muito bem, nós temos ali na ordem das unidades 5 menos 0, e 5 menos 0 é igual a 5. Depois nós temos ali na ordem das dezenas 3 menos 1, e 3 menos 1 é igual a 2. Portanto, nós chegamos no resultado de 25 quilos. Então nós podemos dizer que Lucas pesa 25 quilos. Bem tranquilo, bem facinho, né, turma? Agora vamos aqui para a nossa questão de número 2, que nos pergunta, ou que nos pede o seguinte: Maria foi ao supermercado e comprou os seguintes produtos. Então aqui nós temos os produtos que Maria comprou no supermercado. Nós vemos que tem um pacote de arroz que pesa 1 kg. Nós temos aqui também um pacote de macarrão que pesa 500 gramas. E também um pacote de açúcar que pesa 2 kg. Então agora que nós já vimos esses produtos que Maria comprou, vamos ler aqui as nossas questões, começando pela questão da letra A, que nos pergunta o seguinte: qual a massa, peso do arroz? Bem tranquilo, né, turma? Basta nós olharmos aqui e vermos que o arroz pesa 1 kg. Então nós colocamos aqui 1 kg. Bem tranquilo. Agora nós temos aqui a letra B, que nos pergunta: qual a massa do macarrão? Observando aqui, nós vemos que o macarrão pesa 500 gramas. Então essa é a resposta para a nossa letra B. A letra C nos pergunta: qual a massa do açúcar? Também muito tranquilo, muito fácil. Nós vemos aqui que a massa do açúcar é 2 kg. Então nós podemos colocar aqui perfeitamente 2 kg. Agora nós vamos para a letra D, que nos pergunta o seguinte: qual o produto tem maior massa ou peso? Muito bem, turma, então nós temos que ver aqui qual desses produtos possui a maior massa ou maior peso. Nós temos aqui o arroz, que pesa 2 kg, aliás, que pesa 1 kg. Nós também temos aqui o açúcar, que pesa 2 kg, ou seja, pesa mais do que o arroz. E nós temos aqui, turma, esse macarrão que pesa 500 gramas. E talvez você pode ter pensado que esse macarrão pesa mais, pois 500 é maior do que 1 e também é maior do que 2. Porém, turma, neste caso, não.
Pois nós vimos no início da nossa aula que quando nós falamos sobre porções um pouquinho menores, sobre massas um pouquinho menores, nós sempre vamos utilizar o grama. E quando nós falamos sobre alguma coisinha um pouquinho mais pesada, que possui a massa um pouco mais pesada, nós vamos utilizar o quilo. E turma, isso acontece pois 1 quilo é a mesma coisa do que 1000 gramas. E 1000 gramas é a mesma coisa do que 1 quilo. Então, 500 gramas é a metade de 1000 gramas. Ou seja, 500 gramas é a metade de 1 quilo. Então, esse daqui é um peso menor do que 2 quilos. Portanto, 2 quilos é o peso do nosso açúcar e, portanto, o açúcar é o produto que possui a maior massa, o maior peso. Então agora vamos para a letra E, que nos pergunta o seguinte: qual o produto que tem menor massa? Muito bem, turma, nós vimos que o arroz pesa 1 kg, já o açúcar pesa 2 kg e o macarrão pesa apenas 500 gramas. Então, portanto, o macarrão é o nosso produto que possui a menor massa. Então você pode marcar aí macarrão. Então agora vamos para a nossa questão de número 3, que vai nos perguntar o seguinte: o caminhão da transportadora vai e volta precisa transportar algumas cargas que estão armazenadas em caixas. Veja a organização abaixo e responda as questões. Muito bem, então vamos ver essas caixas que este caminhão da empresa da transportadora vai e volta vai precisar fazer o transporte. Nós temos aqui a letra A, as caixas com 75 quilos. Depois nós temos aqui essas caixas que pesam 90 quilos, que é a letra B. Nós temos aqui as caixas da letra C, que pesam 140 quilos. E as caixas da letra D, que pesam 185 quilos. Por fim, as caixas da letra E, que pesam 150 quilos. Muito bem, então agora que nós vimos o peso dessas caixas, nós precisamos responder as nossas perguntas. Começando, aliás, lendo aqui o enunciado, que nos pergunta o seguinte: qual será o peso transportado com as cargas abaixo? Muito bem, turma, então o que nós temos aqui são as cargas que essa transportadora vai precisar transportar e nós precisamos ver o peso de cada uma dessas cargas. A começar aqui pela letra A, que fala que o caminhão vai ter que transportar a carga A e a carga B. Então nós vimos aqui que a carga A possui 75 quilos, já a carga B possui 90 quilos. Então, se o caminhão vai transportar essas duas cargas, a carga A e a carga B, nós vamos precisar juntar essas duas cargas. Nós vamos precisar juntar esses dois valores. E quando nós falamos em juntar valores, nós estamos falando em... Exatamente! Se você falou adição, você acertou. Nós temos que fazer aqui uma adição, uma conta de mais. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 75 mais 90. Aqui na ordem das unidades nós temos 5 mais 0, que vai ser igual a 5. E depois, na ordem das dezenas, nós temos 7 mais 9. E 7 mais 9 é igual a 18. E turma, caso algum de vocês esteja com dificuldade de fazer esses cálculos mentais, vocês podem utilizar os dedinhos de vocês para poder fazer essas adições. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui na ordem das dezenas 7 mais 9. Se você não consegue fazer esse cálculo mental assim logo de cara para poder colocar a resposta, você pode utilizar os seus dedinhos. Você pode pensar, bom, é 7 mais 9, então eu já tenho 7, preciso acrescentar mais 9. Então você vai acrescentar mais 9 dedos a partir do 7. Você já tem 7. Agora você vai precisar acrescentar mais 9. Então nós temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós acrescentamos mais 9 dedinhos, chegando ao resultado de 16. Se você tiver com essa dificuldade, você pode perfeitamente utilizar os seus dedinhos. E com o tempo, você vai fazendo diversas contas e você vai se acostumando e vai também memorizando esses cálculos mentais, essas continhas de mais. Agora aqui nós temos as cargas C e D. Muito bem, então nós precisamos ver qual que é o peso dessas duas cargas. E voltando aqui para as nossas cargas, nós vemos que a carga da letra C pesa 140 quilos. Já a carga da letra D pesa 185 quilos. Portanto, nós vamos precisar juntar esses valores e vamos saber qual que é a nossa resposta. Quanto que essas duas cargas juntas pesam?
Então nós teremos 140 mais 185. Muito bem, então nós temos ali 0 mais 5, que vai ser igual a 5. Depois nós teremos 4 mais 8, que vai ser igual a 12. Nós colocamos o 12 embaixo e subimos o número 1. Depois nós teremos o 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Mais 1, que nós acabamos de subir, vai ser igual a 3. Portanto, nós chegamos no resultado de 325 quilos. Então, a letra B, a resposta é 325. E por fim, nós temos aqui agora a letra C, com as cargas D e B. Muito bem, então a carga D, nós vemos aqui que ela pesa 185 quilos. Já a carga, qual que é a carga mesmo? É a carga B. Já a carga B pesa 90 quilos, portanto o que nós temos é 185 mais 90. Muito bem, então nós teremos ali na ordem das unidades 5 mais 0, que vai ser igual a 5. Depois nós teremos 9 mais 8, que vai ser igual a 17. Nós colocamos o 7 embaixo e subimos o número 1. E depois nós teremos, na ordem das centenas, apenas o número 1. Porém, nós acrescentamos mais 1, que nós acabamos de subir. Então nós teremos o número 2. Chegando assim no resultado de 275 quilos. Então, podem marcar 275 quilos na questão da letra C aqui. E assim, turma, nós vamos terminando a primeira parte da resolução das atividades de matemática referente às semanas 11 e 12 para o terceiro ano. E eu espero você na continuação dessa resolução para a segunda parte. Foi um prazer tê-los aqui e nos encontramos na próxima aula. Até lá!